Graça e paz, nosso Senhor Jesus, amém? Abram as vossas Bíblias, ou acesse a sua Bíblia aí. Você trouxe ela, o livro, né? Você abra ela. Lucas capítulo 17. Ou se você a tem no celular ou tablet, fique só nela. Deixe os outros aplicativos. O pastor Orlando gosta de dizer, né? Não preocupa, Jesus não vai te ligar, né? Eu brinco com ele que eu tenho um colega de trabalho que chama Jesus. 2, né? A gente trabalha com o nosso Jesus, né? Todo tempo, né? Todo tempo ele está com a gente, mas tem um colega de trabalho também que chama Jesus. Eu falo, às vezes o Jesus vai me ligar, não sei qual, né? Aliás, eu sei qual, porque Jesus de fato não liga para nós, né? Ele se importa conosco. Ele mora no nosso coração. Glória a Deus. Brincadeiras à parte. Lucas 17. A gente vai ler a partir do verso 1 mesmo, mas antes eu queria contextualizar, né? Evangelho de Lucas, nesse momento aqui, começa desde lá do capítulo 10, quando Jesus manda os discípulos na missão dos 70. Vocês lembram? Para eles ir de 2 em 2, né? Passando de cidade em cidade, a casa que receber eles. Então eles mandam aqueles 70 naquela missão. Antes do capítulo 10 de Lucas, Jesus já estava ensinando para os discípulos que estavam com ele, para as pessoas que estavam em contato com aquele grupo de pessoas que seguiam ele, os valores do reino. Através de quê? Através das parábolas. Teve também a ocasião do Sermão do Monte. Então, Jesus estava ensinando. Então, começa desde lá do capítulo 10, essa missão onde eles foram, se alegraram, né? E eles voltam, né? Depois, não sei se os irmãos lembram que eles voltam felizes, porque os demônios estavam se submetendo a eles, né? Eles pregavam e os demônios, os espíritos, né, malignos se submetiam a ele. Mas Jesus orientou ele, não se alegrem com isso, fique feliz, o nome de vocês está arrolado nos céus, ou seja, está escrito no livro da vida. E aí a gente vem perpassando por todo o evangelho de Lucas, e a partir do 10 até aqui, Jesus vem contando algumas parábolas, para explicitar o que ele acabara de ensinar lá no Sermão da Montanha. Lá no Sermão da Montanha a gente lembra que Jesus ensinou sobre amor, sobre perdão, sobre você andar a segunda milha com o seu inimigo. Ensinou diversos ensinos do reino, e que esses ensinos estavam indo na contramão do que a religião, do que o grupo religioso da época vigente, os fariseus, os escribas, criam e pregavam. Na verdade, eles pregavam uma coisa e praticavam outra, né? Por isso de Jesus contestar eles lá no Sermão da Montanha em relação a vários valores. Eles criam que eles tinham que amar só o amigo. Jesus fala, não, vocês ouviram o que foi dito, mas eu, porém, vos digo, vocês devem amar os vossos inimigos, vocês devem orar pelos que vos perseguem, né? Quando o seu inimigo te obrigar a andar 1 milha, você anda 2. Quando você tomar um tapa num lado da face, você oferece o outro. Então, Jesus estava indo de encontro contra aquela prática vigente, né? Contra aquele legalismo vigente, né? Colocado pelos fariseus e pelos escribas. Jesus ensinou também sobre divórcio lá. Jesus também ensinou também sobre adultério. Adultério era quando eles falavam adultério, e os exemplos que a gente vê nos evangelhos de adultério é quando pega uma mulher em flagrante adultério. A gente não vê ali, por exemplo, por que não trouxe o homem também, né? Sendo que foram pegos em flagrante adultério, mas leva a mulher ali para quê? Para expô-la, né? Para expor a ela a vergonha, né? E como disse o texto lá de João, capítulo 8, eles fizeram isso mais para testar Jesus. Eles queriam terem alguma coisa ao que pegar Jesus, ao que acusar Jesus. Então, aqui do 10 até aqui o 17, mais para frente ainda é um bloco. Teologicamente a gente chama isso de um bloco de ensino, onde Jesus está, através das parábolas e da caminhada, da vivência, ele está colocando em prática, né, e mostrando na prática esses valores do reino de Deus, né?
Ele falou lá sobre oração também, né? A gente não deve orar como os fariseus, que por muitas vãs repetições eles pensavam que Deus ia ouvir. Então eles falaram, Jesus ensinou sobre diversas coisas. E aqui no verso 17, para a gente entrar nele, propriamente dito, começa lá no verso 1. Disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado ao mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Olha só o que Jesus está trazendo aqui, né? Isso é muito pesado para aquele grupo de fariseus. Porque o que eles estavam causando para os pequeninos? Pequeninos lá era o grupo de discípulos que estavam andando com Jesus, as pessoas que estavam crendo na mensagem do Evangelho. Não só os discípulos, mas todas as pessoas que estavam crendo na simplicidade daquela mensagem. A mensagem de Jesus, ela não era toda aquela sofisticação da qual os fariseus e os escribas tinham como prática, né? Era uma mensagem singela e simples, mas que vinha de encontro à alma de cada indivíduo que ouvia. Então, Jesus já começa aqui com algo sério. Não é sobre isso que a gente vai falar hoje, mas ele já começa aqui: ora, se você causar um escândalo, melhor que lhe fora você ser pendurado, né? Uma pedra de moinho no seu pescoço e você ser atirado no mar. Já foi motivo de escândalo para alguém? Sabe o que é, dentro desse contexto, ser motivo de escândalo? É você ser pedra de tropeço para alguém conhecer o evangelho do reino. É você ser impedimento para que alguém conheça a graça, tenha acesso à graça, tenha acesso à misericórdia de Jesus. Isso é tão sério que isso passa até pela uma prática que a gente tem aqui na igreja. A ceia é um exemplo disso. A gente não quer ser pedra de tropeço para ninguém ceiar. Aqui na igreja Remídio, em outras igrejas também, você não vai ver hora nenhuma alguém falando: você não pode ceiar, porque eu sei o que você estava fazendo. Tem aquele filme, né? Eu sei o que você fez no verão passado, né? Desculpa a brincadeira, mas você não vai ceiar. Algumas igrejas têm essa prática, mas aqui a gente não faz isso. Porque a mensagem do evangelho do reino é você não ser pedra de tropeço, você não ser muro de impedimento, você tem que ser uma ponte de acesso, você tem que ser facilitador, né? Jesus ensinou isso. Então, Jesus ele já traz isso aqui logo nesse início do capítulo 17 já. Verso 3, ele começa: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes ao dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a nossa fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela o obedecerá. O que Jesus está trazendo aqui? E o que foi a resposta dos discípulos, dos apóstolos, dizendo aqui no texto? Eles já pedem para o Senhor: uma vez tudo bem, mas 7 vezes? A resposta deles é: Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Tamanha a dificuldade daquela sociedade em perdoar. Você achava que qualquer pessoa perdoava 7 vezes o pecado de uma pessoa no mesmo dia? Porque Jesus fala: se o teu irmão pecar contra ti, e ele já começa o verso: acautelai-vos. Tenham cautela, tenham cuidado com o que andam dizendo por aí. É como se Jesus trouxesse esse alerta: tenham cuidado com o que andam dizendo e andam ensinando por aí. Em outras palavras, ouça o que eu estou dizendo. Jesus, né? Dizendo aos discípulos: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa. Tudo certo. Ele arrependeu, está perdoado, está tudo certo. Ninguém deve nada para ninguém. Ele continua: se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Mesma coisa, não mudou nada. E se for 8? Uma pergunta que eu faço agora. Seria diferente se fosse 8, 9, 10, 20, 100, 150?
450, 70 vezes 7, como ele mesmo disse, seria diferente? Não, seria diferente. A prática deve ser a mesma. Se o teu irmão pecar contra ti, porque não foi isso que ele ensinou lá no Sermão da Montanha? Foi? Você tem que perdoar quantas vezes? Não é 70 vezes 7? Ele não diz, um discípulo chegará, é até 7 vezes, Senhor? Não, não só até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí qual que é a resposta? Eu gosto da honestidade dos apóstolos aqui, porque talvez eles são um pouquinho diferentes de nós, em termos de serem honestos consigo mesmo, com seu coração, com o que você tem como expectativa do Senhor, das pessoas, e até de você mesmo, porque a resposta deles é simples, mas também profunda. Eles dizem assim: Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Eles estão pedindo fé para ter essa capacidade de perdoar 7 vezes no mesmo dia, talvez o mesmo pecado, mas perdoar a mesma pessoa por tantas vezes no mesmo dia. Não tenho fé suficiente, Senhor. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, não tenho fé suficiente para perdoar esse tanto de vez, não. Preciso de fé. Você já orou pedindo para o Senhor aumentar a sua fé para isso? Para perdoar? Talvez você nunca tenha ouvido falar disso, né? Mas está aí, está na Escritura. Mas você já viu campanhas para aumentar a fé para várias outras coisas, né? Para você prosperar, para você ser isso, para você ser aquilo, para você obter isso, para você ser vitorioso, para você ter a chave da vitória. Senhor, aumenta a minha fé, eu preciso ter fé. Eu vi lá o testemunho daquela pessoa, que ela teve fé e testemunhou lá, que ela estava na campanha. Nada contra campanhas, né? Nada contra campanhas. Sou contra a intenção por detrás das campanhas, mas que se façam campanhas. Mas a gente ouve aí testemunhos, né, das pessoas: ah, fiz a campanha lá e tal, o Senhor me prosperou, tinha uma empresa, agora tem 2, minha empresa estava endividada, agora ela vai bem, eu estava devendo, agora eu estou comprando e estou gastando e Deus me prosperou. Então, a gente já viu diversos testemunhos desses, e você já ouviu pessoas dizendo, até como no testemunho: aumenta a minha fé para isso, em termos materiais. Mas a questão é que aumenta a nossa fé para perdoar. Sabe aquela pessoa que você não consegue perdoar? Sabe como que você vai conseguir? Ora ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. E perdoa. Aumentar a fé não é você esperar você sentir de perdoar. Perdão não é isso. A Escritura não diz que perdão é você esperar sentir de perdoar para perdoar. É para você perdoar. Ou seja, durante o processo você perdoa, mas durante o processo seu coração vai sendo tratado em relação a essas coisas, ao que a pessoa te causou mal. O perdão que a gente exerce para alguém tem a ver com o que Deus exerceu para nós. Por isso que Ele mandou perdoar. Por isso da oração do Pai Nosso que Jesus ensinou. A oração do Pai Nosso que Jesus ensinou, né, fala sobre isso. Perdoa os nossos pecados, ou seja, Senhor, perdoa os nossos pecados. É uma ação que vem de cima para baixo, mas ela não para aqui. Ela continua: assim como nós temos perdoado. Presente do indicativo, não é do indicativo. É o verbo presente, assim como temos perdoado. Não sei o tempo, depois vocês me ajudam aí, professores. Mas, Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como temos perdoado aqueles que nos devem, aqueles a quem temos ofendido. Não para na gente o perdão de Deus. O perdão de Deus, ele passa por nós. Ele passa pela gente. Então, a gente é um caminho para esse perdão. A gente não pode ser o contrafluxo dele, interromper essa força, esse poder que tem o perdão. Amém? Então, tem dificuldade? Essa é uma oração simples que a gente pode fazer ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. Mas não fica esperando, não. Ora, mas não fica esperando, sei lá, acontecer alguma coisa, não. Senhor, aumenta a minha fé e continua caminhando, perdoa. Amém? Porque no caminho o coração vai sendo tratado, vai sendo lavado. Pelo quê? Pela palavra, pela comunhão, né? Isso aqui
faz sentido para quem tem dificuldade de perdoar. Ter comunhão, palavra, são questões fundamentais na vida de um discípulo, na vida de um eleito. Amém? Aí Jesus fala, né? Eles pediram para aumentar a fé. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Aí a gente vai entrar no texto realmente de hoje, a partir de agora, aqui do verso 7. Diz assim: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem e já põe-te à mesa? Jesus está perguntando assim: qual de vocês que estão me ouvindo, tendo vocês um servo, no caso aqui é um senhor que tinha um escravo que trabalhava para ele. Então esse servo aqui é um escravo, alguém que trabalhava para alguém, né? Qual de vocês, tendo um escravo, né, ocupado na lavoura, ou seja, ele está em atividade, ele está trabalhando para você, né, lhe dirá quando ele voltar do campo? Terminou o dia, ele vai voltar lá, você vai dizer para ele assim: vem, e você já pode se pôr à mesa para você comer. Jesus faz essa pergunta: qual de vocês, tendo um servo, vai fazer isso? Vai falar assim, vai agir assim? Jesus continua: e que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te, ou seja, se veste, se lava, né, se cinge e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Jesus está fazendo uma pergunta: qual de vocês, tendo um servo, vai agir assim? Vai virar para o servo e falar assim: vem cá, senta na mesa e come. Jesus está falando: vocês não vão fazer assim. Qual de vocês, tendo um servo, fará isso? Se não, vai fazer primeiro, você se banha, se lava, cinge e me serve aqui, para que o Senhor coma primeiro. Jesus está falando aqui de uma prática que, por exemplo, quem tem servo, pede para o servo pôr a mesa, preparar tudo e servir o seu senhor primeiro. Quando o seu senhor terminar tudo, aí o servo pode voltar e comer. E ele continua: depois comerás tu e beberás. Verso 9: porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Porventura o senhor, quando um servo faz isso, ele chega do final do dia, da lida, do trabalho, cansado, sujo, suado. Aí esse servo já chega, tem que ser bem rápido, porque o Senhor, quando chega na hora que ele precisa estar à mesa para comer a sua refeição, ele quer que tudo esteja pronto. Então, qual de vocês, tendo um servo, vai agir assim ou assim? Óbvio que vocês vão agir do segundo modo. Vocês vão pedir para o servo servir tudo, serve a ceia, serve a mesa, o dono do servo come, ou seja, o Senhor come, toda a família, se ele tiver uma família grande, pequena, média, não importa, aquela família vai comer primeiro, porque é ela que tem propriedade dos servos, ela que tem propriedade das pessoas. As pessoas trabalham, os servos, os escravos trabalham para aquelas pessoas. Estão entendendo? Alguma dúvida? Não? Se tiver alguma dúvida, fala. Pergunta, questiona. E aí Jesus fala, né? Porventura, depois do servo fazer isso, ele chegou, pôs a mesa, esperou o seu senhor comer. E Jesus dá a indicação aqui que, obviamente, depois que o senhor comer, né, esse servo está autorizado a comer. Mas antes não, antes o servo não come primeiro. O que ele quer dizer? O servo não come primeiro que o senhor. O servo não chega na mesa e se senta e come primeiro do que o seu senhor. Ele primeiro organiza tudo para o seu senhor. Aí, obviamente, depois ele pode comer. Aí ele faz uma pergunta: qual de vocês vai agradecer? Vocês vão agradecer? Muito obrigado por você ter chegado primeiro, já servido à mesa. Eu estou insistindo muito nesses termos, talvez vocês vão me achar repetitivo, porque isso aqui talvez é muito distante, né, da gente.
contextualmente falando, isso é muito distante. Porque qualquer pessoa hoje, o que é um agradecimento? Isso é normal, isso é comum do nosso dia a dia. Mas aqui a gente está falando, o texto está falando de uma relação de senhor e escravo. É senhor e um servo. O servo, ele vivia só para servir e agradar ao seu senhor. O prazer do servo estava em agradar ao seu senhor. A vida do servo estava em agradar ao seu senhor. O servo, a família dele, tudo ao redor dele era para servir ao seu senhor. Amém? Vocês lembram lá de Davi, quando ele pede para ver se alguém estava se lembrando, se tinha algum parente do amigo dele vivo ainda? Não é? Algum parente vivo de Saul ainda? Por amor a Jonatas. Vocês lembram disso? 1 Reis, 1 Crônicas. Quando ele faz essa pergunta, Davi, rei, tinha conquistado várias batalhas, ele faz uma pergunta: tem alguém vivo ainda da família de Saul por amor a Jonatas? Ou seja, eu quero usar meu amor, quero honrar essa pessoa por amor a Jonatas. Aí alguém vai lá e chega lá e fala. Vocês lembram o nome dessa pessoa? Tem um ainda, Mefibosete. Mas essa pessoa que fala o nome de Mefibosete, vocês lembram? Ziba. Ziba vai e lança o nome Mefibosete, porque o rei fez uma pergunta. Quando o rei faz uma pergunta, as perguntas precisam ser respondidas. Um rei, no seu reino, fez uma pergunta. E a pergunta precisava de resposta. Aí Ziba tinha a resposta, porque ele sabia que tinha um vivo ainda. O que eu quero dizer com isso? Dando esse exemplo desse texto. Ziba tinha, por ser servo de Saul, e Mefibosete ser aleijado, podia participar de nada, podia ter herança de nada. Vocês lembram, né, da história de Mefibosete? Estava tendo uma batalha lá, uma mulher que cuidava dele, pegou ele nos braços, foi correr, né, para fugir dos inimigos que estavam atacando, e ela deixa ele cair, ele fica aleijado, né? A partir dali ele vive como aleijado. Então, por ele ser aleijado, ele não podia ter herança nenhuma. Porque se a gente fosse pensar pela óbvia, ele é parente direto, ele é filho de Jonatas, né? Neto de Saul. Então ele tinha que ser herdeiro de tudo de Saul, né? Das terras, de tudo. Ziba, por ser o servo de Saul, servo direto do rei Saul, naquela época, ele herdava tudo do seu senhor. Ele era dono de todas as posses que eram de Saul naquela época. Ou seja, terrenos, junta de bois, ovelhas, tudo. Tudo que era de Saul ia para o servo dele, já que não tinha ninguém da família propriamente para herdar isso aí, sendo que Mefibosete não podia. E aí, Ziba vai e fala o nome. E vocês lembram do final da história? Davi fala para ele assim, tudo que era de Saul vai ser de Mefibosete agora. E ele, além de ter tudo que era do seu avô, ele torna proprietário de tudo, ele ainda vai comer na mesa do rei. Então olha só para você ver como que era um servo. Ziba teve escolha ali? Não teve escolha. Ele tinha escolha quando ele era servo de Saul? Não, ele não tinha escolha de chegar, passa tudo para mim, já que você vai morrer, deixa aí no seu atestado. Saul nem fez atestado. E aí, Ziba não teve escolha, porque ele era servo. Quer dizer com isso, irmãos, que servo só vive para agradar a vontade do seu Senhor. Ziba, naquele momento, ele estava agradando uma vontade de Davi, que era o rei. Amém? E Jesus faz essa pergunta, voltando a ela. Porventura, terá de agradecer ao servo porque fez o que havia ordenado? Verso 10. Assim também vós, devolve para os discípulos, assim também vós, depois de haver desfeito tudo quanto vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Acabou aí o texto.
você quiser até fechar a sua Bíblia, você pode já. Vamos meditar nesse versículo aqui. O que Jesus quis dizer com isso? Lembra de tudo que eu disse até aqui. Os contextos, o que Lucas até o capítulo 10 estava ensinando, as parábolas, Sermão da Montanha, Jesus ensinando valores do reino a partir do capítulo 10, Jesus ensinando na caminhada, na prática, os valores do reino aos discípulos. E aqui no verso 17 ele conta isso, ele fala dessa história sobre servo, sobre senhor, ou seja, você vai agradecer o seu servo? Ele não responde essa pergunta, mas ele diz aqui no verso 10 que assim também vós, depois de haver desfeito tudo quanto vos foi ordenado, dizeis, somos servos, o quê? Inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Vou ajudar vocês um pouco aqui. O servo que servia o seu senhor depois de um dia de trabalho, ou quando o senhor quisesse, quero que você me serve aqui. O servo ele não tinha a opção de primeiro ele escolher fazer alguma coisa para ele. Ele só poderia fazer alguma coisa para ele depois que o seu senhor tivesse agradado, de preferência deitado, roncando, babando na cama, dormindo já. Aí ele poderia fazer alguma coisa para ele. Porque o dia daquele servo era para agradar o seu senhor. E Jesus faz uma pergunta: qual de vocês tem um servo que vai pedir que ele faz assim, senão vocês não vai pedir para ele fazer isso primeiro, ou seja, servir vocês, depois que você estiver satisfeito e tal, ok? Depois do servo fazer isso, vocês por acaso vão agradecer ele por ele ter feito o óbvio? Era como se Jesus dissesse, ele fez o óbvio. Ele fez o que ele foi chamado para fazer, que é servir. Preparar a mesa, servir lá uma mesa bonita, com costelinha de porco, né? Fazer igual o pastor Labiano. Vamos falar umas comidas aqui que vocês comeram hoje. Uma costelinha de porco, né? O que mais? Arroz com piqui, maionese, macarronada. Ele prepara tudo lá para o senhor dele come e se satisfaz. O senhor, por acaso, muito obrigado, servo. Foi bênção. Muito obrigado por ter feito isso. Naquele contexto, Jesus está contando, isso nunca ia acontecer, isso não vai acontecer, isso não acontece. Porque o servo vivia para agradar o seu senhor. Aí ele devolve para quem estava ouvindo ele. Jesus estava contando essa história, né? E ele devolve agora para os discípulos, para o grupo de pessoas que está ali, com ele, andando com ele, aprendendo dele, vendo Jesus praticar os valores do reino na prática, na caminhada. Vendo pessoas querendo perseguir Jesus para prendê-lo, pegar Jesus em alguma coisa e Jesus praticando os valores do reino na prática, perdoando, não é? Aí Jesus vai e fala assim: assim também vós, depois de haver desfeito tudo que vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. O que Jesus quer dizer com isso? Tem que exceder. Boa. O que mais? Temos que exceder. O que mais? Depois que você fez tudo, vira para você mesmo e fala, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Quem aqui que é servo inútil? Que é servo inútil? Só a Priscila? A Sinã? Todo mundo? Todos nós? Amém. Também sou. A gente é servo inútil. Olha o contexto todo. Jesus vem ensinando várias coisas, parábolas, valores, ensino. Aqui no próprio capítulo 17 ele fala sobre você ser tropeço para um, sobre perdão, para aumentar a fé. E depois disso tudo, você acha que algum discípulo ia chegar, poderia chegar, porque Jesus aqui ele já veta toda a possibilidade de algum discípulo chegar para ele, Senhor, quero que o Senhor me abençoe, porque eu te servi.
Senhor, o Senhor precisa me retribuir pelo tempo de serviço que eu fiz para o Senhor. Um servo, incluindo a gente agora, principalmente um servo inútil. Por que ele chama esse servo de inútil? Porque o servo não faz nada mais do que o óbvio, do que ele foi chamado para fazer. Você acha que um discípulo, depois de ter ouvido sobre perdão, que é 7 vezes, 70 vezes 7, no mesmo dia, ouvido sobre amor, ouvido sobre inimigo, quer dizer, ele aprendeu. Opa, esse Senhor tem algo para ensinar diferente dos fariseus, diferente dos escribas. Aí, chega em algum determinado momento da vida, você chegar assim, Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe, porque eu pratiquei os valores do reino, eu excedi. Que até se você exceder, você não vai estar fazendo mais nada do que o óbvio. Do que o óbvio. Do que você foi chamado para fazer. Os discípulos de Jesus foram chamados para exceder. Certo? Exceder em quê? Em tudo. No amor. Ele não fala isso? Mateus capítulo 23. Estão questionando lá Jesus sobre a questão de dízimos, contribuições. Aí Jesus fala, ó, vocês veem os fariseus, eles dão dízimo de tudo, do cominho, do coentro, da hortelã. Quer dizer, eles são fiéis nos dízimos. Você ser igual a eles é difícil, porque eles são fiéis em tudo, até nas mínimas coisas. Mas Jesus fala para os discípulos, vós, porém, deveis excedê-los em tudo, no amor, na misericórdia e no dízimo. Quer dizer, exceder, ser uma pessoa que excede no amor, excede no perdão, é óbvio para um discípulo de Jesus. Você não vai estar surpreendendo Jesus. Jesus não vai estar lá assim, nossa, olha, ele me surpreendeu. Nossa, a Priscila me surpreendeu hoje, que ela perdoou o inimigo dela. Quer dizer, é como se fosse algo até cômico, uai. Ninguém então perdoou o inimigo, e a Priscila foi lá hoje e perdoou o inimigo dela. Em outras palavras, tudo que Jesus mandou, ordenou que os servos dele, ou seja, que a gente fizesse, ele mesmo já fez. Biblicamente falando, nós éramos os inimigos de Deus. E o que ele fez com isso? Perdoou. Não foi? Ele perdoou. Quem que eram os inimigos de Deus? Por causa do pecado de Adão. Toda a humanidade se tornou inimigo de Deus. Por causa daquele pecado lá. Em pecado, disse Davi, fui formado em pecado, me concebeu minha mãe. A gente já nasce pecador. No ventre da nossa mãe a gente já é um pecador miserável. Condenado ao inferno. Mas aí vem a graça de Deus. Mas aí vem a bondade de Deus. Aí entra a benignidade de Deus. Que se todos já nascem pecadores, desde o ventre da mãe já são pecadores, a benignidade de Deus já entra em Ele mesmo enviar seu Filho, para que através da morte e do derramamento de sangue do seu Filho, os pecados da humanidade fossem perdoados. Ou seja, com isso, os eleitos então têm agora acesso de novo a Deus, por meio de Jesus Cristo, por meio do sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito, né, como diz o autor de Hebreus, ou seja, ele é o Cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito, né? Ele é o Cordeiro sem mácula, sem defeito, perfeito, que foi morto, teve o sangue derramado, para que de uma vez por todas nós pudéssemos ter acesso de novo a Deus, por meio de Jesus. Em outras palavras, se a gente quiser agradar a Deus, a gente tem que agradar a Jesus. A gente não agrada a Deus direto. Jesus é o nosso acesso a Deus. É por meio dele. Ele não disse isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é?
apenas por Ele que a gente tem acesso de volta ao Pai, a Deus, ao Senhor. Se a gente quiser agradar a Jesus, a gente tem que entender o que é essa teologia do servo inútil. O que é ser servo inútil? Servo inútil nada mais é do que você fazer o óbvio. Ah, mas eu perdoei o meu inimigo. Eu perdoei vocês. Jesus poderia dizer, eu perdoei vocês. Meu pai perdoou vocês. Ah, mas eu andei uma milha a mais. O meu inimigo me obrigou a andar uma milha, eu andei uma milha a mais. Tá. E eu também falei para vocês fazer isso. Eu abri mão de toda a prerrogativa que eu tinha de ser Deus, Jesus, né? Já pensou se ele fosse desse que jogasse tudo na nossa cara? Aí eu fiz isso também. E a gente, toda hora que a gente falasse, ah, mas eu fiz isso. Aí se você pensar, nossa, o que Jesus fez? Então, irmãos, para a gente concluir, a gente nada mais é do que servo inútil. E a gente precisa entender o que é ser servo inútil na vida. Ser servo de Jesus na vida é você praticar esses valores do reino por amor a Ele. E nunca para você chegar lá no final de todas as coisas, ou até antes, tem gente que mal espera chegar lá no final, né? A pessoa já vai assim, e aí? Me abençoa. Porque, né? Tá vendo aí, esses anos todos tem te servido com integridade. Já vi orações sendo feitas assim. Já vi em cultos, orações sendo feitas assim. Senhor, eu tenho te servido ao longo desses anos com integridade. Então, Senhor, eu quero que o Senhor derrame uma bênção especial sobre a minha vida. Servo inútil. Servo inútil não pode exigir nada de Deus, porque ele serviu ao Senhor com integridade em toda a vida. Já pensou se fosse assim? Por que Jesus deixou isso? Por que na Escritura tem isso? Por causa do nosso coração. O nosso coração, ele precisa, nosso coração pecaminoso, ele exige essas trocas. Ele exige a retribuição. Porque é um coração que está em pecado. Que está no pecado, foi forjado no pecado, já nasceu em pecado. Todas as nossas expectativas, a intenção delas já são pecaminosas. E está no nosso coração, está no nosso interior, está na nossa mente. Por isso que na ceia, a Escritura fala para o homem, né? Quando for participar da ceia, Paulo dando essas instruções lá, para que o homem avalie-se, ele olhe para si mesmo, mas participe. Esse autoexame, examina-se a si mesmo, ele não pode ser feito por alguém me examinar. Jesus já autorizou e autenticou que a gente mesmo fizesse esse autoexame. Você mesmo faz uma autoavaliação da sua integridade com Deus, da sua vida com Deus, como que você lida com os valores do reino de Deus, se você é um servo que serve a Ele com integridade, ou se você é um servo que de quando em quando você titubeia, como diz o Salmo 73, Salmo de Asaf, seu pé quase se resvala. Não importa, você é desse, você é do que vive pecando, mas chega no final do dia, você pede perdão, porque aqui ele fala assim, né? E disseram, se alguém pecar contra ti e se arrepender no final do dia, o que Jesus fala para os discípulos fazer? Perdoa essa pessoa. Você acha que Deus não vai fazer a mesma coisa com a gente? A gente peca, a gente chega para Ele arrependido, né? Pede perdão, Ele vai fazer o quê? Ele vai perdoar. Por que a gente não faz a mesma coisa com as pessoas? Na ceia, ninguém pode, é uma prática nossa aqui, pela Escritura que a gente aprendeu isso. Ninguém examina ninguém para participar. A pessoa mesmo se examina e participa. Você acha que você
viver uma vida digna, íntegra. Vamos supor, se aqui a gente tivesse a ceia uma vez por mês, né? Igual outras comunidades. Aí naquela semana, não sei se você já participou dessas comunidades, que na semana da ceia, você tinha que viver uma vida de retidão, pelo menos na semana, né, irmãos? As outras 3 semanas, desculpa a ironia, tudo bem, mas naquela semana, daquele domingo até no outro domingo, meu irmão, você não podia nem mentir um pouquinho assim, porque domingo que vem é a ceia. Aí você chega e ceia, né? Estou atropelando e resumindo isso. Aí você chega e participa da ceia. Naquele momento você ora, você pede perdão. Obrigado, Senhor, porque eu tive essa semana foi bênção, né? O diabo me tentou, aquele irmão quase me fez pecar, mas eu fui fiel. Você está vendo que a oração está sendo sempre feita em direção a você, porque eu fui fiel, porque eu isso, porque eu aquilo e tal. Aí você vai e participa. Se você for participar, aí você pega o pão, pega o cálice, participa, bênção. Depois disso tudo, sabe o que você vai ser? Chamado pela Escritura? Servo inútil. Aquela semana, aquela trabalheira toda que você teve, porque cá para nós, naquela semana era uma trabalheira toda que a pessoa tinha que ter para participar da ceia. Porque ela não vê a ceia como meio de graça de Deus disponibilizado para a igreja. Quando a ceia é vista como meio de graça dado por Deus e disponibilizado para a igreja, ou seja, para os santos, para a igreja, para os irmãos, para a comunidade, para todos que se reúnem, aí ela vai entender que ela é serva inútil, que não adiantava ela ter vivido aquela semana na integridade. Vamos para outro exemplo? Essa mesma pessoa, no momento que ela vai ceiar, naquela semana ela viu, ou lá naquele momento tem uma pessoa lá na igreja que vai participar da ceia, ela vê, nossa, aquela pessoa me fez mal. Eu acho que ela não deveria ceiar. Ou já que ela te fez mal, você pelo menos deveria ter a intenção de, nossa, eu vou lá pedir, né, vou lá consertar as coisas, vou lá ajustar as coisas, né? Deixar tudo certo para eu participar da ceia bem. Sabe o que isso parece? Parece com um texto que Jesus também ensina. Lá no Sermão da Montanha, de novo. Quando você for levar a sua oferta no altar, lembra que Jesus ensinou isso? Quando você for levar a sua oferta lá no altar e você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, não é você contra a pessoa, é alguém contra você. Lembra aí. Tem alguém contra você? Jesus fala, você deixa a sua oferta quietinha, não oferta, interrompe a oferta. O pastor Labiano até já trouxe uma mensagem sobre esse texto aqui já. Interrompe a oferta, interrompe o culto, interrompe a adoração e você vai até a pessoa se reconciliar. Ou seja, você agora vai ser a oferta para aquela pessoa. O culto que estava acontecendo aqui, enquanto você achava que ia dar a oferta para Deus, você vai fazer um culto lá com a pessoa lá, você vai procurar ela, você vai se reconciliar com ela. Tá tudo certo? Amém? Benção? Aí você volta e continua a sua oferta ao Senhor. Aí o Senhor vai receber a sua oferta. O que eu quero dizer com isso? Sobre o exemplo da ceia. Que quem vive o mês inteiro, a semana toda, não importa, íntegro, servindo a Deus, tomando todo tipo de cuidado para não pecar, ou aquele que leva aquela vida relaxada, nenhum nem outro pode chegar e falar que, Senhor, está vendo, essa semana eu te surpreendi, Senhor, estou vivendo uma vida te surpreendendo, está vendo tanto que eu sou obediente? Senhor, está vendo seu servo aqui? Estou te obedecendo em tudo. Nenhum nem outro, porque isso aqui é objeto da graça de Deus. Ceia, e tem outro valor também, que é graça de Deus, que é meio de graça, é o batismo. Então, batismo e ceia é um meio de graça. Não é porque você fez e foi aprovado que você vai ser batizado, que você pode ceiar. Com Deus isso não funciona. Funciona às vezes para algumas igrejas aí.
Você faz um curso lá de batismo, se batiza, aí depois está tudo certinho, ou seja, pelo menos aos olhos das pessoas, dos homens, está tudo certo, você vai e se batiza. Na ceia, a mesma coisa. Aos seus olhos, aos olhos da igreja, está tudo bem com você, está tudo certo, você pode participar. A pergunta é, o que está aí dentro desse coração? Tem desejado mal para alguém? Como que está aí dentro? Tem desejado mal para aquela pessoa que te fez mal a vida toda? Como que está seu coração? Você se lembra de alguém que você tem alguma coisa contra? Você já procurou ela quantas vezes para se reconciliar? Não é você contra a pessoa. Você chegou ao seu conhecimento que alguém tem alguma coisa contra você. Você procurou ela? Tá vendo? Eu já ouvi de uma pessoa que a gente agora, na graça de Deus, é mais tranquilo. Diz que na lei era difícil. Era muito difícil, porque tal, agora é mais tranquila. Mas no que ela quis dizer é que parece que agora é mais light. Servir a Deus agora é mais light do que naquele momento antes de Cristo. Pela graça agora é mais tranquilo. Eu não acho mais tranquilo, não. Tanto faz lá quanto aqui, né? Não é também não quer dizer também que é pesado, é impossível. Tudo isso que Jesus está falando aqui é do nosso tamanho, é do nosso manequim, ou seja, é praticável por nós. A gente consegue praticar. E para a gente concluir, para eu concluir, a gente precisa ser só honesto com a gente mesmo em relação a Deus. Como os discípulos aqui foram, quando Jesus falou para ele, se até 7 vezes o irmão pecar contra você e chegar lá para você arrependido, pedindo perdão, você perdoa? E os discípulos falaram assim, Senhor, aumenta-nos a nossa fé, então. Essa honestidade de você pensar que não é pela sua capacidade que você vai participar da ceia, que você vai ser batizado, que você serve a Deus, que você contribui, que você dá dízimo, que você oferta, seja o nome que você dá, contribuição, dízimo, oferta, não importa. Seja a boa ação que você faz ao próximo, seja a boa ação que você faz a quem não tem condição nenhuma, e o quanto isso aumentou agora nesses últimos 2 anos, né? As pessoas cada vez mais passando por dificuldades. O número de moradores de rua aumentou sobremaneira nesses 2 últimos anos. Pessoas que passam fome aumentou demais. Então não importa essas boas ações que você faça também a essas pessoas. Quem quer que seja. Dependendo do que está aí no seu coração, a intenção que você as faz, seja ela boa ou ruim, essa intenção, você vai cair aqui, todos nós vamos cair aqui na mesma equação. A equação é uma só. Para quem tem boa intenção, para quem tem má intenção, a equação é: somos servos inúteis, porque a gente só fizemos o que deveríamos ter feito mesmo. Só fizemos o óbvio. Amém, meus irmãos? Glória a Deus nessa palavra. A gente só fez o óbvio. E até a volta dele a gente só vai fazer o óbvio, que ele pediu para a gente fazer. Nunca vamos pegar Jesus de surpresa. Então, para a gente concluir, Paulo fala para o homem examinar a si mesmo e participar. Esse exame que essa pessoa fizer vai mudar ela de posição? Se ela é eleita ou não eleita? Altera o status dela? Não. Vamos lá em Romanos capítulo 10, para a gente concluir.
Desculpa, acho que é capítulo 9. Romanos capítulo 9. Romanos 9, verso 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Jesus está sendo bem claro. Há Israel e há o Israel. Tem dois Israéis aqui, que nem por você ter sido de Israel, de fato você é israelita. Ou seja, Israel é o povo escolhido, o povo eleito, né? Verso 7. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei a Sara e ela terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem praticado bem ou mal, para que o propósito quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais novo, como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Paulo aqui está escrevendo, ou seja, conversando com a igreja de Romanos sobre a eleição. E aqui ele fala sobre os gêmeos, e os gêmeos eram justamente Jacó e Esaú, né? Ou seja, eu amei, ele diz aí no verso 13, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então, ou seja, você se examinar, vocês lembram, antes dele nascer, Deus já está aqui falando pela sua palavra, que ele amou um e se aborreceu do outro, não foi? Então, se examinar e você participar, vai fazer alguma diferença do seu status? Não vai. Se você não for eleito, se você fizer um exame assim, um autoexame legal, joia. Agora mudei de posição. Ou nada que você faça também em relação a você sendo já eleito, vai te voltar a uma posição anterior. Porque um eleito também não vive assim. Ele não vai viver a vida desgarradamente, desregradamente. Né? Então, ou seja, para a gente concluir hoje, Isaque, ou seja, Jacó, o que ele fizesse ia alterar o status dele? Não. Esaú, que a escritura já disse, o mais velho será servo do mais novo. Então, quem que serviu quem? Esaú serviu a Jacó, né? Que depois passou a se chamar como Israel. Então, ou seja, irmãos, a gente não muda isso. Então, a gente não muda em relação a gente sermos chamados de servos inúteis, e não mudamos também a nossa posição em relação a Deus, como Deus nos vê. Aí, depois a gente pode até falar mais sobre eleição, né? Depois eu posso trazer um estudo sobre eleição para igrejas. O pastor Labiane já trouxe diversos já, no nosso canal no YouTube tem, né? Até naquelas reflexões bíblicas, você pode acessar lá no nosso canal no YouTube, Reflexões Bíblicas, hashtag 1, 2, até a hashtag 10, ou seja, tem 10 vídeos lá onde ele fala, né? Acho que, se não me engano, a partir do vídeo 3 ou 4, ele fala sobre eleição. Então, deixa muito claro. Depois também eu posso trazer um estudo para a gente, mas não importa se a gente é eleito ou não, ou sabendo que todos, ou crendo que todos nós somos eleitos, não importa o que a gente faça, para que no final talvez a gente pensar que a gente não fez o óbvio, que a gente fez o óbvio. Em outras palavras, somos todos servos inúteis. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar? Pai, obrigado em nome de Jesus por essa palavra, por esse ensino, Pai. Assim como o Senhor falou ao meu coração, Pai, trazendo esse texto, que não importa, Pai, o que a gente faça, o que a gente pratique, se a gente te obedeça mais, ou que a gente se empenhe em te obedecer com a intenção de querer alguma coisa em troca,
do Senhor, Pai. Querer ser mais abençoado pelo Senhor, ou querer ser mais visto, ou melhor visto pelo Senhor, Pai, por a nossa obediência excessiva, Pai. Não adianta. O Senhor, pela palavra que nós ouvimos aqui hoje, o Senhor nos chama a todos os seus discípulos de servos inúteis, porque a gente só faz o que o Senhor já mandou a gente fazer. Em outras palavras, a gente só faz o que o Senhor também já praticou, o que o Senhor já fez. Obediência, amor, perdão, servir, tem tudo a ver com o que o Senhor já fez, Pai. E o Senhor ainda ensinou isso para a gente, praticou e viveu isso na caminhada, na prática. Ensinou os seus discípulos, e hoje a gente está aqui aprendendo pela Escritura que é assim. Então eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que a gente possa fazer esse autoexame de nós e sabermos que nada que a gente faça vai ser algo diferente do óbvio. Para o Senhor, a gente pode surpreender as pessoas, a gente pode surpreender o nosso inimigo, amando, perdoando ele, a gente pode surpreender o próximo, a gente pode surpreender o nosso irmão, isso é bênção, glória a Deus por causa disso. Mas o Senhor, Pai, a gente não consegue te surpreender, porque a gente só faz o óbvio, o que o Senhor já chamou a gente para fazer. Oramos, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra continue conosco, fique no nosso coração, que o nosso coração não rejeite ela, Pai. Que nada possa remover ou demover essa palavra de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.